Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos nós vamos caminhar pelas veredas da arte. O PET de hoje, é o volume 8 e nós estamos tratando da avaliação do estudo, A avaliação aí no nosso PET final, Então bora comigo, pessoal? Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, e deixem aí nos comentários as suas perguntas. Afinal, são elas que me movem a fazer aquilo que eu mais amo, pessoal, ensinar. Então, deixem aí nos comentários as suas perguntas, caso tiver alguma dúvida, para que eu possa respondê-las aí com prazer, ok? Do mais, nos siga nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e, é claro, nosso YouTube. Do mais, de quebra, acesse a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Agora sim, pessoal, vem comigo! Bom, o nosso PET já é introduzido com a nossa primeira atividade, e que fala aí de uma função da arte, das funções da arte. Bom, bora relembrar comigo aqui, pessoal. Olha lá o texto que é introduzido. Ó. A arte pode assumir diferentes funções e finalidade a partir dos contextos sociais, culturais e artísticos. Ao longo, essas funções transformam os modos de produzir arte, seus objetivos na sociedade e exige do público outras habilidades de interação e fruição artística com essas produções. Podemos destacar 3 funções importantes na produção de arte. Função utilitária, uma obra de arte produzida para um objetivo específico, não há uma valorização da técnica ou criatividade, a obra é considerada apenas pelos resultados que é esperado dela. Função naturalista, a obra tem a função de representar a realidade, não há uma história ou um objetivo a ser alcançado, apenas retratar algo. Ou seja, a obra de arte tinha objetivo de imitar a pessoa real. Por isso, muitas vezes, as esculturas eram feitas em tamanho real, por exemplo. Função formalista. Nessa perspectiva, a obra de arte é considerada em sua finalidade estética, no qual a pessoa que aprecia irá interagir com os seus sentimentos, percepções, intuições ao analisar a obra, gerando uma experiência estética ao ter contato com essa criação. Bom, pessoal, vamos então à nossa primeira atividade aí, ó. Analise as imagens a seguir e caracterize-as de acordo com a função. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer aqui? Qual que é o processo mental que vocês vão utilizar para a confecção dessa questão? Notem que ele já te deu aí as funções. Você vai, então, correlacionar aquilo que está descrito lá ao que está na imagem, beleza? Então, olha só a primeira. Aqui você pode ter até uma pegadinha, então tomem cuidado aqui. Eu estou vendo ali utensílios, então é uma função mais utilitária. Não, pessoal, tomem muito cuidado. Notem que não está só mostrando o utensílio, mas é uma pintura desse utensílio. Nós estamos reportando aqui uma pintura. Essa pintura ela não tem a utilidade de armazenamento, que está aí sendo reportado na sua imagem. Então tomem muito cuidado aqui com essa pegadinha, ok? Nós então estamos tratando o real, um objeto. Estamos reproduzindo, na verdade, o objeto como ele é. Então, é uma função naturalista, ok? Olha aí o número 2, ó. Nós estamos com um vaso. Mas tem ali os desenhos, a arte. Então, a função utilitária não quer dizer que há um desmazelo, tá? Eu posso fazer de qualquer jeito. Não é assim, tá? Então, nós nos preocupamos também, desde muito tempo, com a questão estética dos elementos. Então, tome muito cuidado. A função utilitária, ela, apesar de não valorizar muito a questão estética, não ser o principal, mas lembrem-se que a estética é algo que é procurado por nós, ok? Então, há aqui uma função utilitária, ok? Há um vaso, tem uma utilidade ali, no caso aí
pode ser provavelmente para alguma planta, alguma coisa assim, né? Não vejo aqui, não é um vaso funerário, né? Não é uma urna. Enfim, pessoal, então tomem cuidado aqui, ok? Atividade aí nosso item de número 3. Então, olha lá, nós temos no 3 mais um quadro reportando ali pessoas num dia de sol, meninas, né? Num dia de sol, ok? Então ali há uma reprodução daquela ação ali de pegar sol, né? De tomar sol. Então, nós temos novamente uma função que ela é naturalista, a reprodução daquilo como é, ok? Número 4. Notem aí que nós temos já algo um pouco mais distinto, né? Nós já temos ali uma preocupação mais com essa relação estética ali, de posições, né? Olha só como é que a arte está parecendo que há elementos flutuantes, né? Então, nós temos aqui uma função mais formalista, ok? E 5, né? Novamente aí nós temos algo que se parece com um prato, marajoara, né? Então, uma pintura num utensílio mais marajoara, que é dos nossos indígenas aí, né? Analise as imagens a seguir e caracterize-as de acordo com a função. Escolha a alternativa que apresente a correspondência correta das produções artísticas e funções artísticas, ok? Então, olha lá, essa função aqui na número 5, esqueci de apontar, né? A função utilitária, né? A um utensílio. Há a preocupação, sim, com um pouco ali da estética, né? Mas isso não atrapalha a função primeva dele, que no caso, aí, apanhar alguma coisa, ou água, né? Ou algum alimento, ok? Então, nós percebemos que nós temos aí, né, a sequência que nós vimos, uma sequência naturalista, utilitária, naturalista, formalista, utilitária, resposta, letra D, ok? Vamos à nossa atividade número 2, pessoal, olha aí, ó. A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até meados do século XX. Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. No Brasil, essa corrente artística se consolidou com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Considera-se que a arte moderna teve seu declínio com o final da Segunda Guerra Mundial, dando lugar a outras correntes artísticas da arte contemporânea ou pós-moderna. São características da arte moderna, exceto. Então tomem cuidado aqui, ó. São características da arte moderna, exceto, ok? Esse tipo de questão, pessoal, não é recorrente no Enem mais, tá? Então, questões que, na verdade, você acaba esquecendo aí o exceto e acaba marcando a correta. Então, tome muito cuidado, tá? Então, eu fiz questão de destacar para vocês aí, ok? Então, olha lá. Liberdade de criação faz parte da arte moderna. Maior valorização da criação artística em detrimento do tema, né? Novas experimentações técnicas e de materiais, povos não europeus incorporados com referências artísticas, né? Então, notem aí que nós estamos com essas questões, né, tratando da arte moderna, são características da arte moderna, né? Mas olha lá, representações de temas religiosos, não é uma característica da arte moderna. Existem quadros que foram produzidos nesta época que têm temática religiosa? Sim, né? Mas não é a característica que subjaz aí a arte moderna, tá? Que faz parte da arte moderna. Beleza? Então tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Bora lá, ó. Questão de número 3. Caetano Veloso é um dos principais artistas da música brasileira do século XX. Ele, juntamente com outros artistas, integrava um movimento artístico-cultural modernista que buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock, da psicodelia. É interessante observar que essa experiência estética aberta mudou não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do país.
Assinale a opção em que o texto acima retrata o movimento de vanguarda brasileiro. Então, olha lá, pessoal. Tomem bastante cuidado aqui, tá? A gente está tratando de Caetano Veloso, então ele esteve envolvido ali com o movimento da Tropicália, né? Então, nós estamos tratando do tropicalismo, um movimento de vanguarda, ok? 4. O hip hop é uma mistura de cultura e movimentos sociais que mobiliza a população periférica das grandes cidades a se comunicarem e expor suas realidades políticas, sociais das favelas. Surgiu na década de 70 como um movimento cultural entre os latino-americanos, os jamaicanos e afro-americanos da cidade de Nova York, mais precisamente no sul do Bronx. Assim, a cultura hip hop é composta principalmente pelas linguagens artísticas da música, artes visuais e dança. Bom, pessoal, primeiramente aqui, quando a gente trata de hip hop, nós estamos tratando de uma cultura e não de uma música. Algumas pessoas ainda cometem o erro, né, de colocar lá, vou ouvir um hip hop. Não se escuta hip hop. Hip hop é toda uma cultura que envolve várias artes, né? No caso aí o rap, né, o grafite e o breakdance. Aqui há uma curiosidade bem bacana, né, no breakdance. Ele surge ali né, como protesto ali à guerra do Vietnã, né, e os movimentos são movimentos quebrados, como se fossem os soldados, né, caindo, sendo baleados, né, e o movimento rotacional em que as pessoas colocam a sua cabeça, né, no chão e rodam, giram no próprio eixo ali, né, com as mãos e as pernas abertas. Esse movimento é similar às hélices dos helicópteros, né, que iam atacar, né? Então há ali todo um sentimento, né, de revolta e ao mesmo tempo de tristeza ali, né, incorporado nos movimentos da música, né? Então há um movimento de protesto, né, diante da guerra do Vietnã. É bem interessante, né? O grafite também é uma arte e não uma pichação, tomem cuidado para não confundir. E o rap, sobretudo, né? Que ali vai ter algo mais engajado, né? Que surge da periferia, mas reporta para o centro, né? É a minha voz, né, reportada a todos, né? A todos que puderem ouvir os meus protestos. Enfim, há aqui uma cultura fantástica que nós devemos conhecer um pouco mais, né? Tomem cuidado para não colocar tudo no mesmo pacote, né, e condenar toda a estrutura, né? Então, há elementos bons em todos os nichos musicais. Há funks muito bons, com qualidade musical excelente, né? Há hip hop, né? Na cultura hip hop, há elementos fantásticos que também é possível descobrir. Então, um movimento de periferia é um movimento com alta qualidade artística e que deve ser, sim, divulgada e mostrada, né? Então, pessoal, tomem muito cuidado com os preconceitos, né? E abram um pouco mais a mente para conhecer, ok? Bora para o número 5? Olha aí, ó. Leia o trecho a seguir que trata da dança moderna, início do século XX. Segundo Garaldi, né, é com a dança moderna que se resgata o seu lugar, como expressão condensada da vida e da cultura, no coração da vida e na raiz da cultura. Constroem-se outros sentidos e significados, busca-se não só uma nova forma de dançar, bem como novas intencionalidades e movimentos que supostamente pretendem tornar a dança mais próxima do público, menos artificial, menos escolástica, questionando-se o rígido espaço ocupado pela técnica do balé clássico, preconizando-se a emoção e a relação da arte com a vida como fatores fundamentais a serem recuperados. Nesse sentido, observa-se que a dança no início do século XX busca uma maior expressividade de quem dança, afastando-se de rigidez técnicas de apenas um estilo de dança. Para tanto, os fundamentos e exigências do balé clássico são deixados de lado para que a expressão dos sentimentos orientasse os movimentos, gestões e criações artísticas. Então, bora para a nossa atividade. Olha aí, ó. Sobre a dança moderna, é possível afirmar que
Os princípios básicos da dança moderna são postura ereta, uso de in the horse, rotação externa dos membros inferiores, movimentos circulares dos membros superiores, verticalidade corporal, disciplina, leveza, harmonia e simetria. Não. Essa coisa engessada não faz parte da dança moderna. Há uma certa liberdade. É claro que existe a técnica, tá, pessoal? Existe a técnica, a preocupação técnica. Mas nós não temos aqui esse engessamento mais na dança moderna. Há agora a incorporação do sentimento, das sensações, ok? B. A dança moderna surgiu para preservar os fundamentos do balé clássico, mas como uma nova abordagem, por isso continua-se utilizando as sapatilhas de ponta. Preservar os fundamentos do balé? Não. Ela não tem essa intenção. Ela quer inovar. Há uma certa liberdade, ok? Dentro dos limites ali da criação e das técnicas, ok? Martha Graham, Isadora Duncan e Rudolf Laban são figuras importantes para a preservação dos métodos do balé clássico frente ao contexto do surgimento da dança moderna. Não, eles são representantes da dança moderna, né? Então não há uma preocupação com a preservação do balé, né? Não é porque não vai se dançar balé que o balé vai acabar, né? Então tome muito cuidado com isso, né? As pessoas pensam que uma escola literária, né, como o romantismo e tal, ele morre integralmente com o nascimento de outro. Não, ele é incorporado. Há alguns elementos que perpetuam e é possível identificá-los até hoje. Então, tome muito cuidado nesse determinismo aí, como se algo tivesse para morrer e assim fosse, tá? Tome muito cuidado. A dança moderna, letra D, ó, a dança moderna é igual ao balé clássico. Opa, já temos aqui a palavra igual, né, que já, de fato, desencadeia o erro, né? Apenas acrescenta, ou apenas aí, né? Apenas acrescenta uma linguagem mais expressiva, voltada à comunicação de sentimentos e emoções, ignorando totalmente os contextos e histórias de vida dos dançarinos e coreógrafos. Ignorando totalmente já, é um equívoco, né? Então, se há a questão do sentimento, há a questão de subjetividade, portanto, os coreógrafos são extremamente importantes, ok? Então, os dançarinos também, né, por trazerem à tona o seu sentimento diante da sua expressividade, ok? Letra E. A dança moderna oferece uma linguagem alternativa para que os bailarinos e pessoas interessadas em dança se expressassem com movimentos baseados em ações cotidianas, considerando seu histórico, sociocultural e afetivo. Perfeito, aqui não há nada a declarar, beleza? Então tá certinho essa questão aqui. Então, bora para a próxima, pessoal? 6. Olhem aí comigo. Leia o texto a seguir. A cultura é o que identifica um determinado grupo, de um lugar específico em uma época determinada, através de suas ações, intenções e sentimentos, que vão desde a forma como as pessoas se comunicam, vestem e comem, até a forma com que elas se lembram, resistem e preservam. Nesse sentido, cultura é um todo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O congado, por sua vez, é uma manifestação simbólica, cultural e religiosa, composto de procissão, levantamento de bandeira, coroação, fardas, espadas, capitães, dança, música, tambores, chocalhos. Consiste numa representação trazida da África pelos negros que foram escravizados, relembrando os cortejos dos reis do Congo. Ao chegar no Brasil, para continuar com suas tradições, inseriram elementos europeus católicos em suas apresentações e ao próprio cotidiano, com as liturgias, a devoção aos santos e ao rosário, em forma de fé, mas também como forma de resistência. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o congado, preencha as lacunas com as seguintes palavras.
Então, notem aí, pessoal, que nesse patch há algumas falhas, né? Há algumas palavrinhas que não foram colocadas, né? Então, no caso, foi só copiado. O patch está assim, tá? E assim como está, eu o trouxe para vocês, tá? Beleza, pessoal? Então, há alguns momentos que a gente vai perceber algumas falhas e eu vou reportar aqui para vocês, beleza? Então, bora lá comigo, ó. Então, cultural, Nossa Senhora do Rosário, guarda e escravos. Então, a gente tem que completar as colunas abaixo. Olha aí, ó. Congado é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, dança, teatro e espiritualidades cristã e de matriz africana. A dança representa a coroação do rei do Congo, acompanhado de um cortejo denominado terno ou guarda. Nesta festa se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, lembrando da proteção que esses santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas se recorda a figura de Chico Rei. A congada é celebrada de norte a sul do Brasil. Não há um dia fixo, mas os meses de maio e outubro consagrados a Nossa Senhora costumam ser escolhidos para a festa. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta do preenchimento das lacunas. Então, nós vimos aí, né, que o sentido é colocado de um modo muito fácil, né, pessoal? Aqui já não tem muita dificuldade, é só vocês levarem em consideração aí a semântica, né? Não há nenhuma análise profunda, né? Então, se vocês quiserem fazer uma troca para perceberem como é que fica, né, o sentido, vocês vão perceber que fica inviável, né? Então, acaba sendo este o correto, ok? Então, qualquer dúvida é só colocar na descrição aqui nos comentários, beleza? Número 7, pessoal, olha aí comigo. De maneira geral, a cultura europeia era muito mais valorizada na época colonial e no século XIX no Brasil do que a cultura africana. Muitas práticas foram proibidas, obrigando os africanos a praticar sua cultura de maneira escondida ou até mesmo forçando-os a adaptar suas crenças às crenças europeias. Somente no século XX é que a cultura afro passou a ter um maior destaque e, mesmo assim, ainda sofre muitos preconceitos até os dias atuais. Vários estilos musicais brasileiros foram influenciados diretamente pelos africanos, como o samba, o axé, o maracatu, o choro, o coco, o jongo e muitos outros. O primeiro estilo musical que foi aceito pelas elites brasileiras foi o samba. Este estilo musical nasceu da fusão de ritmos portugueses com o lundu africano. São instrumentos musicais afro-brasileiros, exceto. Bom, então, depois do texto, né, um texto fascinante aqui, contextual, há um reducionismo aqui à questão dos elementos dos instrumentos musicais. Poderia ter trazido algum outro elemento, né, pessoal? Mas aqui nós ficamos com relação aos instrumentos. Bora lá? Há aqui uma questão de exceto. Tomem cuidado, tá, pessoal? Tomem muito cuidado. Então, a gente quer o que não pertence ao grupo de instrumentos musicais afro-brasileiros. Então, nesse nicho, o atabaque ele pertence à cultura afro-brasileira, o berimbau pertence à cultura afro-brasileira, o maracá, não. É um chocalho indígena, olha aí, eu coloquei para vocês, ó, chocalho indígena usado nas cerimônias religiosas e guerreiras, ok? Então, o maracá não é um instrumento africano, ok? Afro-brasileiro. O agogô e o afoxé também o é, ok? Então, tomem cuidado, a resposta aí é a letra C, ok? Não pertence aí aos instrumentos musicais afro-brasileiros. Se esse patch colaborou com vocês, pessoal, dá uma curtida aí, né, para fortalecer o nosso canal. E, é claro, continue estudando muito, porque a vida é muito curta para ser pequena, pessoal. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau!